Se for só para olhar, o básico fica ali no fundo. A frase cai como uma lâmina no meio do salão. Não há música, não há conversa paralela que a esconda. O riso curto que vem em seguida deixa tudo ainda mais pesado. Rafael Antunes Moreira nem se dá ao trabalho de disfarçar o deboche quando olha de cima a baixo para Elias Nogueira dos Santos, parado diante dele, imóvel, como se estivesse tentando entender em que momento deixou de ser tratado como gente. Esse modelo premium não é bem o seu perfil, senhor, Rafael completa, já buscando cumplicidade nos colegas. Alguns vendedores trocam olhares, outros soltam risadinhas baixas, rápidas, aquelas que não querem assumir responsabilidade, mas participam do mesmo jeito. Uma cliente perto do balcão finge olhar o celular, mas observa tudo. Elias sente o ar mudar. Sente o peso dos olhos, o julgamento silencioso que começa nas roupas simples, passa pelo tom da pele e termina numa sentença muda. Você não pertence a este lugar. Hoje é dia de turismo na loja, comenta Bruno Lacerda, do caixa. Alto o suficiente para todo mundo ouvir. O riso agora se espalha sem vergonha. Rafael, confortável, decide ir além. Oferece um café com falsa gentileza, como quem faz um favor a alguém fora do seu alcance. Diz que pode ver algo mais acessível, arrastando a palavra como se fosse um aviso. Elias não responde. O silêncio dele incomoda mais do que qualquer discussão. Ele apenas respira fundo, mantém as mãos cruzadas à frente do corpo e levanta o olhar devagar. Prefiro falar com o gerente. A frase é simples, firme, sem provocação. Ainda assim, provoca mais risos. Rafael balança a cabeça, descrente, como quem assiste a alguém insistir num erro óbvio. Mas Elias não se move, não recua um passo, não se explica. Fica ali, sustentando o próprio espaço num ambiente que tenta expulsá-lo sem palavras diretas. Não é submissão, é controle. É alguém que conhece o próprio valor, mesmo quando todos fingem não ver. Enquanto a espera se arrasta, Camila Rocha Menezes, vendedora recém-contratada, observa de longe. Ela percebe o constrangimento, o tom que ultrapassa o profissional e encosta no preconceito. Vê o abuso mascarado de humor. Discretamente pega o celular, mais por instinto de proteção do que por coragem. Depois se aproxima, fala baixo, quase num sussurro. Se ele quiser, ela pode apresentar o modelo que ele pediu. É um gesto pequeno, mas naquele salão frio soa como humanidade. E então o celular de Elias vibra, uma única notificação. Ele olha a tela sem pressa, destrava o aparelho e ergue o braço na altura dos olhos de Rafael. Não há discurso, não há explicação prévia. Apenas a tela iluminada, mostrando algo que muda tudo. Um Pix confirmado, um valor que faz o riso morrer no mesmo instante. O salão cala. O choque não é emocional, é físico. Se essa cena te causou indignação, aperta o like agora. Se você já sentiu na pele o peso de ser julgado antes de ser ouvido, se inscreve no canal. Porque essa história está só começando. E o que vem a seguir vai virar esse jogo de um jeito que ninguém ali está preparado para enfrentar. O silêncio que se formou depois da notificação não durou o suficiente para virar respeito. Ele se quebrou rápido, rachado por um riso nervoso, desses que tentam fingir normalidade quando algo sai do controle. Rafael pigarreou, ajeitou o paletó e forçou um sorriso torto, como se aquilo fosse apenas mais uma cena curiosa do dia. Aproximou-se um pouco de Elias, inclinando o corpo para frente e soltou num tom irônico. Deve ser engano do sistema, acontece direto. Bruno, ainda no caixa, acompanhou com um assobio curto, debochado demais para passar despercebido. Pix grande assim? Hoje em dia, qualquer um inventa tela, né? Alguns clientes riram. Outros desviaram o olhar, como quem sente vergonha, mas prefere não se envolver. Uma mulher cochichou algo para o marido, cobrindo a boca com a mão, enquanto apontava discretamente para os sapatos de Elias, depois para o celular.
A comparação silenciosa fazia mais barulho do que as risadas. Rafael retomou o controle do salão com a confiança de quem sempre esteve por cima. Bateu de leve no balcão e falou alto o bastante para todos ouvirem. Senhor, a gente entende o entusiasmo, mas aqui a gente trabalha com coisa séria. Se quiser, posso chamar alguém para explicar melhor os valores. A palavra explicar saiu carregada, quase um aviso. O riso voltou, mais espalhado, mais confortável. Era como se o grupo inteiro tivesse decidido, sem combinar, que aquela situação precisava ser diminuída para não ameaçar ninguém. Elias continuava parado, não discutia, não gesticulava, apenas respirava, sentindo o calor subir pelo rosto, sentindo o olhar de cada pessoa atravessar sua calma como lâminas finas. Camila observava tudo de um canto, os dedos apertando o celular com força. Ela percebia o exagero, a tentativa quase desesperada de descredibilizar aquele homem diante de todos. Rafael deu mais um passo na direção de Elias, agora sorrindo com o escárnio aberto. Olha, não precisa ficar constrangido. Tem muita gente que entra aqui sonhando alto demais. Acontece. A frase caiu pesada. Um rapaz mais jovem riu alto sem nem disfarçar. Outro vendedor cruzou os braços, balançando a cabeça em aprovação. A humilhação já não precisava de falas diretas. Ela estava no ambiente, no ar, no jeito como ninguém oferecia uma cadeira, no tempo que o gerente demorava para aparecer. Elias sentia a vergonha alheia crescer ao redor, quase palpável, mas permanecia firme, como se cada segundo ali fosse uma escolha consciente. Rafael apontou para um carro mais simples, estacionado no fundo do salão. Aquele ali costuma sair bem. Parcelamento facilitado. Talvez combine mais com o momento. Alguns risos escaparam de novo. Curtos, cruéis. Elias apertou a mandíbula por um instante, quase imperceptível. Depois relaxou, olhou ao redor, não procurando aprovação, mas registrando cada rosto, cada gesto, cada palavra. O desprezo agora era um espetáculo coletivo, e todos participavam, mesmo os que fingiam neutralidade. Camila deu um passo à frente, hesitou e recuou. Sabia que qualquer palavra agora poderia virar mais motivo de piada. O salão parecia inclinado contra Elias, como se o chão estivesse levemente torto, empurrando-o para fora dali. E ainda assim, ele não se movia. Se você já presenciou algo assim, se já viu alguém ser diminuído em público dessa forma, comenta aqui embaixo. Ou se conhece alguém que passou por uma situação parecida, escreve também. Porque essa cena, infelizmente, não é tão rara quanto deveria. E o que vem depois vai deixar isso ainda mais claro. Elias respira fundo. O ar entra devagar, como se ele precisasse medir cada centímetro daquele lugar antes de permitir que o corpo reagisse. Não há pressa, não há impulso. Ele não levanta a voz, não rebate as ironias, não entrega ao salão o espetáculo que estão tentando arrancar dele. Quando fala, a frase sai curta, limpa, firme, quase neutra. Prefere falar com o gerente. Só isso. Nenhuma justificativa, nenhuma explicação, nenhum sorriso para aliviar o clima. É como se ele colocasse uma linha no chão e dissesse sem dramatizar que dali não passa. O efeito vem rápido e vem sujo. Alguns risos escapam de novo, agora mais soltos, porque perceberam que não terão confronto. E gente que não tem confronto costuma se sentir valente. Rafael balança a cabeça lentamente, o sorriso enviesado, denunciando impaciência e desprezo. É o gesto de quem pensa coitado, mas não se dá ao trabalho de dizer. O silêncio de Elias, em vez de encerrar o ataque, parece dar permissão para que ele continue, como se a falta de reação fosse sinal de vitória. Bruno, no caixa, ainda segura a onda com uma expressão de escárnio, a sobrancelha levemente levantada, como quem assiste a uma cena engraçada demais para parar. O salão inteiro sente aquele tipo de prazer pequeno, cruel, coletivo, que só aparece quando alguém é escolhido para ser diminuído. Ainda assim, Elias não se move. Permanece no mesmo lugar,
ereto, mãos cruzadas à frente do corpo, postura de quem se sustenta por dentro. Não há rigidez exagerada, nem submissão. Há presença. E presença incomoda porque não pede licença. Os ombros dele estão alinhados, o queixo no lugar certo. O olhar firme como quem não está ali para convencer ninguém de nada. Ele simplesmente está. E essa calma prolongada começa a mexer com o ambiente de um jeito que ninguém admite. O tempo começa a se arrastar. 1 minuto vira 2, depois 5. A espera se alonga sem anúncio, sem justificativa. O gerente não aparece, ninguém se apressa para chamá-lo. Não é que esqueceram, é que escolheram. Escolheram deixar o tempo fazer o trabalho sujo. É uma humilhação mais sofisticada. Fazer alguém esperar até se sentir pequeno, até desistir, até ir embora por cansaço. O salão continua funcionando ao redor, mas a cena fica ali no centro, invisível e impossível de ignorar. Conversas baixam o volume. Passos diminuem o ritmo, o ar pesa, como se tivesse uma camada de eletricidade em cima de cada pessoa. Elias sente os olhares voltarem para ele em ondas. Alguns curiosos, outros desconfiados, outros pela primeira vez constrangidos. Um casal que estava vendo um SUV para a família finge se interessar pelo painel, mas a mulher olha de canto e desvia rápido, como se tivesse sido pega cometendo uma falta. Um senhor mais velho limpa a garganta, coça o queixo, olha para o teto como se procurasse uma desculpa para não participar daquilo. Uma cliente aproxima-se do balcão para falar com Rafael e, antes de abrir a boca, deixa o olhar escapar na direção de Elias e volta, seca para não se comprometer. A vergonha alheia começa a crescer, lenta, e toma espaço no corpo de quem observa. Rafael consulta o relógio. Suspira alto, proposital, como se o atraso fosse culpa de Elias. Depois, dá uma risadinha curta, artificial. Aquelas risadas que tentam manter a plateia acordada. Ele se inclina um pouco para o lado, chama um vendedor com o dedo e cochicha algo que termina com os dois olhando para Elias e soltando um sorriso rápido, quase infantil. Só que agora esse sorriso não encontra o mesmo eco. O salão já riu demais, e quando a injustiça dura tempo demais, ela perde o brilho, perde o humor e fica só feia. Elias ajusta levemente o peso do corpo de uma perna para a outra. O movimento é mínimo, quase imperceptível. Ele não está inquieto, está vivo, só isso. Ele pisca devagar. Seus olhos percorrem o ambiente com atenção tranquila, registrando detalhes que ninguém imagina estar sendo notados. O reflexo nos vidros, o brilho exagerado do chão, a música ambiente que parece errada para aquela cena, os sorrisos treinados que agora ficam rígidos demais. Ele observa as mãos de Rafael mexendo no chaveiro, impaciente. Observa Bruno fingindo trabalho, mas acompanhando tudo com prazer mal disfarçado. Observa o jeito como algumas pessoas desviam o olhar, como quem foge de um espelho. E aí acontece uma coisa silenciosa. A calma dele começa a expor os outros, sem acusar, sem confrontar, sem apontar dedo, só ficando. E permanecer, quando todos querem que você desapareça, tem um peso enorme. É como se cada segundo que Elias continua ali fosse um holofote voltado para a crueldade do salão. Cada riso anterior ganha um sabor diferente, mais amargo. Cada comentário fica mais ridículo quando comparado à serenidade dele. A humilhação começa a revelar o rosto real de quem estava rindo. Camila observa de longe, sentindo o estômago apertar. Ela queria fazer alguma coisa, mas sabe como funciona. Se entrar no meio, vira alvo também. Mesmo assim, ela não consegue desviar o olhar. Há algo naquela postura que não é orgulho nem teimosia. É dignidade contida, um tipo de força que não grita, não faz cena, não precisa de plateia. Ela percebe que o silêncio de Elias não é vazio, é denso, é cheio de significado. É como uma parede. Você pode rir, pode bater, pode fingir que não existe, mas ela permanece ali. O tempo continua passando, a espera se torna longa demais para ser normal.
E isso começa a incomodar até quem estava rindo. Um rapaz que antes gargalhou solta um "é" baixo, como se tentasse se justificar para si mesmo, e volta a olhar para o carro ao lado. Uma mulher muda de lugar, afastando-se da cena, porque não quer ser vista perto daquilo. Um homem pigarreia, cruza os braços, olha para a porta automática como se esperasse que alguém entrasse para encerrar aquela vergonha. O salão inteiro parece aos poucos perceber que essa humilhação perdeu o ritmo, perdeu a graça e começou a feder. Rafael, sentindo a perda de controle, tenta recuperar o domínio com ironias pequenas, só que agora elas saem deslocadas. Ele ajeita a gravata, estala a língua, faz de conta que está ocupado. Fala com outro cliente alto demais, tentando mostrar serviço. Só que a presença de Elias continua ali, estática, e chama mais atenção do que qualquer carro. Bruno finge conferir algo no computador e dá uma risadinha como quem diz: daqui a pouco ele vai embora. Mas até esse gesto parece menos seguro, porque tem uma coisa que ninguém admite. O silêncio de Elias não está pedindo permissão para estar ali. E isso desmonta o poder que eles achavam que tinham. Elias sente o próprio coração bater com força, mas o rosto permanece sereno. Ele sabe que reagir seria fácil. Difícil é sustentar. Difícil é não ceder ao impulso de provar algo para quem não merece prova. Ele escolhe o difícil, escolhe o controle, escolhe ficar, escolhe esperar o tempo certo. E sem perceber, o salão inteiro começa a esperar também. Não pelo gerente, não pelo próximo comentário, mas por algo que ninguém sabe nomear. Uma virada, um ponto de ruptura. Um instante em que toda aquela crueldade vai cobrar o preço. A espera vira um espelho incômodo. Quem olha para Elias se vê pequeno por dentro. Quem ri sente o riso travar. Quem tenta ignorar percebe que está ignorando a própria covardia. E isso pesa. Pesa no ar. Pesa nos ombros, pesa no jeito como as pessoas passam mais rápido, como se a cena contaminasse o chão. Elias continua ali, olhar firme, corpo quieto, presença inteira. Ele não pede respeito com palavras, ele exige com postura. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro que aquela calma não é fraqueza, é estratégia, é dignidade esperando a hora de se manifestar. O silêncio que já estava pesado vira um tipo de barulho. Não um barulho de fala, de risada ou de confusão, mas aquele barulho invisível que se espalha quando todo mundo percebe que algo está errado e ninguém quer ser o primeiro a admitir. A cena, antes confinada a um grupo pequeno de vendedores e 2 ou 3 clientes mais próximos, começa a chamar a atenção como se tivesse ganhado volume por conta própria. Quem entra pela porta automática sente na pele que o ar ali dentro está diferente. É como atravessar um ambiente onde uma conversa foi interrompida no meio por uma frase feia. As pessoas não sabem o que aconteceu, mas sabem que aconteceu alguma coisa. Uma mulher que chega segurando uma pasta, provavelmente para buscar documentação, reduz o passo sem perceber. Ela olha para o balcão, depois para o centro do salão e fica 1 segundo a mais do que o normal parada, tentando decifrar o clima. Um casal que estava escolhendo cor de veículo se cala no meio da frase. Um senhor mais velho que vinha olhando SUVs vira o rosto para Elias e, por reflexo, procura o gerente com os olhos, como se esperasse alguém aparecer e resolver aquilo. E, no fundo, é isso que todo mundo começa a fazer. Procurar uma autoridade que não vem. A demora do gerente, que antes era só uma demora, começa a parecer escolha. Parece um recado. Rafael sente isso antes de qualquer um. Ele percebe o ambiente escapar do controle. O tom de deboche, que minutos atrás parecia entre amigos, fica fora de lugar quando olhos desconhecidos começam a chegar e observar. E é aí que ele tenta mudar de máscara.
Ajusta a gravata de leve, pigarreia, dá 2 passos na direção de um cliente que nem pediu ajuda, finge um sorriso profissional, daqueles treinados, e solta uma frase neutra sobre condições de financiamento. Tudo soa forçado. Tudo parece uma tentativa de puxar a cena de volta para o normal. Só que o normal já não existe ali. O normal foi quebrado no momento em que ele decidiu transformar um homem em piada. Bruno, no caixa, que antes tinha coragem para soltar graça, cruza os braços e fica estático. O olhar dele começa a fugir. É como se ele tentasse se esconder atrás do próprio balcão, como se o móvel pudesse impedir que o julgamento silencioso chegasse até ele. Porque chega. Chega como chega para todo mundo que riu. Chega para quem ouviu e não fez nada. Chega até para quem finge que não ouviu, mas ouviu sim. Agora o salão inteiro parece um tribunal sem juiz, sem sentença falada, mas cheio de pequenas condenações. Ninguém precisa dizer "isso foi racismo" em voz alta, para que o desconforto denuncie. Ninguém precisa repetir as frases. Basta olhar para Elias, parado ali, e depois olhar para a postura de quem tentou diminuí-lo. A diferença grita sem som. Elias continua no mesmo ponto do salão, sem encostar em carro algum, sem mexer em folder, sem pedir água. Mãos cruzadas à frente do corpo, postura firme, peito subindo e descendo num ritmo controlado. O rosto sereno não é ausência de sentimento, é contenção. É alguém segurando a própria dignidade com as 2 mãos por dentro. E é isso que começa a mexer com os observadores. A sensação de que ele não está esperando só um gerente, ele está esperando o tempo certo. E o tempo, quando é sustentado com calma, vira espelho, mostra quem é quem. Uma cliente que estava perto do balcão, a mesma que antes riu constrangida, agora parece menor. O sorriso dela some como se tivesse sido arrancado. Ela mexe no próprio cabelo, olha para o chão, depois para o vidro, como se buscasse um lugar onde colocar o constrangimento. Um homem mais jovem, que havia soltado risada alta, passa a língua nos lábios, inquieto, e finge olhar o celular, mas a tela nem está desbloqueada. As mãos tremem um pouco. É a vergonha alheia, virando vergonha própria, e isso tem um sabor amargo que ninguém gosta de engolir. Rafael tenta disfarçar o erro do jeito mais comum, transformando tudo em procedimento. Ele se aproxima de Elias com um sorriso duro, quase de plástico, e fala num tom mais baixo, como se agora quisesse parecer discreto e profissional. Diz que o gerente está ocupado, que já foi avisado, que é questão de aguardar, que esses processos demoram um pouquinho. Ele fala como se Elias estivesse exigindo algo absurdo, como se a presença dele ali fosse um incômodo administrativo, não um direito básico de consumidor. E cada palavra, em vez de apagar o incêndio, joga ar quente nas chamas, porque o salão inteiro percebe a tentativa de encobrir o que aconteceu. É aí que os olhares mudam de direção. Começam a mirar não só Elias, mas Rafael. E esse é o ponto em que a cena fica perigosa para quem errou. Quando o público, sem precisar combinar, deixa de observar o alvo e passa a observar os responsáveis. A humilhação começa a voltar como bumerangue, não em forma de grito, mas em forma de silêncio acusador. Pessoas que não conhecem Elias, que não sabem nada sobre ele, passam a sentir instintivamente que alguém ali está sendo injustiçado. E a injustiça, quando é vista de fora, fica ainda mais feia. Ela perde a maquiagem. Camila vê tudo isso acontecendo como quem assiste a um copo enchendo gota a gota até transbordar. Ela está ali há pouco tempo, ainda aprende nomes, ainda se adapta aos códigos internos, às panelinhas, às piadas inofensivas que sempre têm um alvo certo. E desde o primeiro deboche, ela sentiu o estômago revirar. Não porque fosse sensível demais, mas porque reconheceu o padrão, reconheceu o tom. Reconheceu aquela risada que não ri de uma situação, ri de uma pessoa. E agora, com a chegada de mais clientes, com o clima ficando mais claro, ela sente uma vergonha que não é dela,
mas que pesa sobre todos. É como vestir uma roupa suja que alguém colocou nas suas costas. A mão dela vai ao bolso por instinto. O celular está ali, não como arma, não como ameaça, não como espetáculo, como proteção. Camila não quer viralizar nada. Ela não quer ser heroína. Ela só não quer ficar desamparada se aquilo crescer. Ela já viu em outros lugares como uma humilhação pode virar coisa pior quando alguém decide dobrar a aposta. E o jeito como Rafael tenta encerrar a situação sem reconhecer o erro faz Camila pensar que ele é exatamente o tipo de pessoa que dobra a aposta para não perder poder. Uma família entra na loja. 2 crianças correm 2 passos e a mãe puxa de volta, como se sentisse que não é um ambiente de brincadeira naquele momento. O pai olha para o salão e pergunta algo para um vendedor ao lado, mas a resposta vem baixa, evasiva. As crianças percebem o clima e ficam quietas, algo raro, como se até elas entendessem que tem uma tensão adulta ali. A porta automática se fecha e por um segundo o som do clac parece um martelo batendo numa mesa de julgamento. Elias mantém o olhar firme, não encara com agressividade, encara com presença. Quando alguém cruza o olhar com ele, muitos desviam primeiro. Não por medo dele, mas por medo do que o próprio olhar revela, que viram, que sabem, que estão assistindo. E assistir passa a incomodar. O silêncio dele faz com que todos tenham que conviver com o que fizeram ou com o que permitiram. O riso anterior fica ecoando como uma mancha. Rafael percebe o constrangimento geral e tenta puxar um assunto alto com um cliente qualquer para limpar o clima. Fala de promoção, de taxa, de bônus, de entrega rápida. Ele exagera na simpatia, como se pudesse provar para os novos olhares que é uma pessoa impecável. Só que isso piora, porque a simpatia forçada vira prova de culpa. Quem está de fora sente a falsidade, e quem estava dentro sente o absurdo de ver o mesmo vendedor que ironizou Elias, agora sorrindo, como se fosse o mais educado do mundo. O contraste vira uma denúncia. Camila, do canto, vê o gerente não aparecer, vê o tempo passando, vê Elias permanecendo ali sem implorar. E esse detalhe é o que a faz decidir. Ela não vai salvar o mundo, ela não vai discursar, ela não vai apontar dedo, mas ela pode fazer uma coisa: oferecer dignidade. Um gesto simples que deveria ser padrão, mas que ali se torna um ato de coragem silenciosa. Ela respira fundo, sente o coração acelerar e dá alguns passos. O caminho até Elias parece maior do que é. Cada passo dela chama a atenção porque o salão inteiro está atento ao que vai acontecer agora. E esse é o ponto em que tudo vira julgamento. Porque quando alguém decide agir, expõe quem não agiu. Camila para ao lado de Elias, numa distância respeitosa, sem invadir o espaço dele. Não olha para Rafael, não pede permissão. Ela escolhe falar com Elias como se ele fosse o que sempre foi: um cliente, um homem, uma pessoa. Se quiser, eu posso apresentar o modelo que o senhor pediu. A frase sai baixa, mas atravessa o salão como se fosse alta, porque não é só uma oferta de atendimento, é um recado moral. É alguém dizendo sem dizer: eu vi. É alguém quebrando a corrente do deboche com um gesto simples, humano. E por um segundo tudo para. O casal que estava escolhendo cor fica quieto. A mulher da pasta prende a respiração. Bruno no caixa endurece o maxilar. Rafael fica sem reação por meio segundo. Meio segundo que vale ouro, porque não dá para debochar de alguém sendo educado. Não ali, não agora, não com todo mundo assistindo. Elias vira o rosto lentamente para Camila. O olhar dele não tem gratidão exagerada, tem reconhecimento, tem respeito, e isso é forte, porque o respeito, quando aparece numa cena de humilhação, expõe o resto como feio, como pequeno, como covarde. Camila sente que fez o mínimo, mas o mínimo ali vira máximo. Se você estivesse naquele salão, vendo isso acontecer, o que você faria? Interviria?
Chamaria alguém? Ficaria em silêncio por medo? Ou faria como Camila e tentaria, ao menos, devolver humanidade com um gesto simples? Comenta aqui embaixo, de verdade, o que você faria se presenciasse uma injustiça assim. Porque às vezes, uma única atitude muda tudo. E outras vezes, o silêncio de quem assiste é o que sustenta a crueldade. Eu entendi o que você quer. Texto bem mais longo, na faixa de 7.700, 8.000 caracteres, mantendo o mesmo tom e a virada moral. Vou te entregar agora do jeito certo. O celular de Elias vibra de novo, e dessa vez o som parece atravessar o salão inteiro, mesmo sendo baixo. Não é volume, é o momento. É como se aquele bip tivesse caído no chão polido e ecoado entre os carros. Ele não se apressa. Não faz cara de quem vai provar nada. Apenas baixa o olhar, confirma a notificação e respira uma vez, como quem decide não se contaminar pelo que está acontecendo ali. O rosto continua sereno, quase impassível, e isso irrita quem ainda tenta manter o jogo do deboche. Rafael percebe o movimento e reage por instinto. Inclina o corpo, força um riso curto, aquele riso de quem quer dizer, eu ainda mando aqui. E tenta puxar o controle de volta com ironia. E aí? Vai mostrar o que agora, chefe? Ele solta, alto o bastante para os colegas ouvirem. Bruno, no caixa, acompanha com um meio sorriso desconfortável, mas ainda preso ao grupo. Uma cliente que antes tinha rido baixa o olhar e finge mexer na bolsa, como se de repente lembrasse que tem outra coisa para fazer. Só que ninguém consegue ir embora. A cena segura todo mundo. Elias não responde à provocação. Ele só levanta o celular na altura do peito e fala, baixo, firme, sem nenhuma entonação de vingança, como se estivesse pedindo algo simples. Pode confirmar agora. A frase cai estranha, porque ela não pede permissão, ela não implora, ela não explica, ela apenas afirma. Rafael franze a testa, ainda sorrindo, mas o sorriso já não encaixa do mesmo jeito. Tem impaciência ali, tem irritação. E por baixo, um medo pequeno que não quer aparecer. Confirmar o quê? Ele pergunta, e a última palavra sai esticada, como se quisesse transformar aquilo em piada. Elias destrava o celular com calma. O movimento é lento, quase cirúrgico, como se cada gesto estivesse dizendo, eu não vou perder a postura por causa de vocês. Ele abre o aplicativo do banco. O brilho da tela reflete no vidro de um carro ao lado. E por um segundo, a luz parece se espalhar, chamando olhares. As pessoas se aproximam sem perceber, como se o corpo puxasse por conta própria. Elias gira o aparelho na direção de Rafael. Não estica o braço como desafio. Só vira o telefone, oferecendo a informação nua, limpa, sem discurso. Na tela, claro demais para negar, Pix recebido, R$ 1.900.000. Confirmado. O riso morre no mesmo segundo. Não há transição. É como cortar um fio no meio de uma música. Rafael congela. A expressão dele muda de forma tão brusca que parece uma máscara caindo. O salão inteiro sente a mudança antes mesmo de entender. Bruno inclina o corpo para frente, tentando enxergar melhor, como se os olhos estivessem enganando. Uma mulher leva a mão à boca não por drama, mas por vergonha, como se aquele valor tivesse iluminado tudo o que aconteceu minutos antes. Um homem pigarreia, mas o som sai fraco, deslocado, quase um pedido de desculpas involuntário. Até os passos param por um instante. O ar fica pesado de um jeito diferente. Agora, não é o peso da humilhação, é o peso da consciência. Rafael tenta falar, mas a garganta falha. Ele engole em seco, o rosto perde cor. O corpo, que antes ocupava o espaço com arrogância, parece menor, retraído, buscando onde colocar as mãos. Ele olha para a tela de novo, rápido, como se pudesse encontrar ali algum detalhe que desmanche a realidade. Mas não tem. É limpo. É confirmado. É real. E o pior para ele é que não existe argumento social contra um número tão objetivo. Não dá para rir de um comprovante. Não dá para diminuir um valor que muda o chão de lugar.
Elias mantém o celular por mais 2 segundos, só o suficiente para que não reste dúvida, e então abaixa o braço e guarda o aparelho no bolso com o mesmo cuidado de sempre, sem frase de efeito, sem olhar triunfante. Esse gesto, justamente por ser simples, desmonta mais ainda o ambiente. Porque a verdade, quando aparece desse jeito, não vem com fogos. Ela vem com silêncio. E o silêncio obriga todo mundo a lembrar do que falou. A plateia invisível que antes ria, agora se reorganiza. Alguns desviam o olhar imediatamente, como se fossem cúmplices de algo feio. Outros olham para Elias com uma espécie de choque respeitoso, como se tivessem acabado de perceber que o julgamento foi feito em cima de nada. Camila sente um nó subir na garganta. Ela não comemora. Ela observa e percebe com uma clareza quase dolorida que não era sobre dinheiro desde o começo, era sobre o direito de ser tratado como pessoa. O Pix só escancarou o absurdo como uma luz forte num ambiente que estava confortável na penumbra. Rafael tenta se recompor, ajusta a gravata, limpa a garganta de novo e força um sorriso rígido, profissional demais, artificial demais. Ele tenta recuar para o script do atendimento padrão, como se isso pudesse apagar o que aconteceu. A voz sai mais baixa, menos segura. Claro, entendi, ele murmura sem concluir, porque não há conclusão possível que salve o que foi dito antes. E o salão sente isso. Sente que não existe volta, porque agora não é só Elias que está ali. Agora está ali também a memória do deboche, as risadas, os comentários, os olhares atravessados. Está ali o erro exposto em público. E o mais cruel é que o erro não tem como ser disfarçado com procedimento interno. Não tem como ser jogado em cima do gerente que demorou. Não tem como virar mal entendido. A verdade acabou de entrar no salão, ficou bem no meio, e todo mundo foi obrigado a olhar. Elias permanece igual, a postura ereta, as mãos calmas, o olhar firme. Ele não busca vingança, ele não quer humilhar de volta, mas também não abaixa a cabeça. Ele apenas sustenta o próprio lugar com dignidade, como se dissesse sem palavras: o que vocês fizeram fala de vocês, não de mim. Esse é o tipo de virada que dói mais, porque ela não vem com grito, ela vem com contraste. O contraste entre a arrogância e a serenidade, entre o preconceito e a realidade, entre o julgamento apressado e o fato incontestável. Bruno volta lentamente para trás do caixa, como se não soubesse onde colocar o corpo. A cliente que tinha rido antes agora parece querer sumir. Ela dá um passo para o lado, arruma a alça da bolsa, finge olhar um cartaz, mas o rosto dela denuncia: vergonha alheia, não de Elias. Vergonha de ter participado, mesmo que com um sorriso pequeno. Outros clientes mantêm distância, como se o ar estivesse carregado de algo que mancha. O silêncio vira um julgamento coletivo, só que agora o réu não é Elias. São os que riram, são os que apontaram, são os que acharam normal. Camila, com o celular ainda no bolso, sente a coragem crescer de um jeito quieto. Ela percebe que aquele momento não precisa de briga. Ele já venceu sem levantar a voz. E é exatamente isso que deixa o clima ainda mais tenso. Ninguém ali consegue dizer que Elias exagerou. Ninguém consegue acusá-lo de escândalo, porque a única coisa que ele fez foi mostrar a verdade. E a verdade, quando aparece no momento certo, desmonta tudo como se puxasse o tapete devagar, sem barulho, deixando todo mundo em pé, mas sem chão. Elias olha ao redor por um instante, não como quem procura aprovação, mas como quem registra. Ele vê o desconforto, vê o arrependimento mal engolido, vê o desespero de quem quer que aquilo desapareça. E ainda assim, ele não muda. Ele respira e espera, como se soubesse que aquele era apenas o começo da virada moral. Porque agora a pergunta não é mais: ele pode comprar? A pergunta é: quem vai ter coragem de assumir o que fez? O silêncio ainda estava ali quando Elias guardou o celular.
Não foi um gesto rápido nem triunfante. Ele apenas deslizou o aparelho para dentro do bolso, como quem recolhe uma ferramenta depois de cumprir a função. A tela apagou, mas a verdade continuou acesa no rosto de cada pessoa ao redor. Rafael permanecia imóvel, como se a gravidade tivesse mudado de lugar. Bruno, no caixa, já não encontrava onde colocar as mãos. E os clientes, antes plateia de risadinhas, agora pareciam figurantes de um erro que ninguém queria ter assinado. Elias olhou para o salão sem pressa. Não procurou quem riu, não caçou quem debochou. Seu olhar era firme, porém limpo, como quem entende que explicar nem sempre é se justificar. Ainda assim, ele sabia que aquele momento tinha aberto um buraco no ar, um espaço que pedia sentido. Porque dinheiro, por si só, não resolve a pergunta que estava presa na garganta de todo mundo. Porque alguém que podia transferir R$1.900.000 aceitou ficar ali em pé, ouvindo ironia, esperando um gerente que demorava, suportando o peso de olhares que já tinham decidido quem ele era antes mesmo de ouvir o nome dele. Rafael finalmente tentou se recompor. Limpou a garganta e forçou um tom profissional, mas a voz saiu mais baixa do que antes, sem a firmeza arrogante de minutos atrás. Senhor, eu posso agilizar. Elias ergueu a mão só o suficiente para interromper, não como comando, mas como limite. E quando falou, falou devagar, sem elevar a voz, sem teatralizar. Como quem entrega uma informação que precisa ser ouvida com respeito, não com pressa. Esse veículo não é para mim. A frase caiu com um peso diferente, porque ali não havia vaidade, não havia a necessidade de provar status. Havia outra coisa, mais profunda, mais difícil de explicar com palavras simples. Elias fez uma pausa curta, dessas que não são para criar suspense, mas para encontrar o lugar certo da memória. Um segundo de silêncio em que o salão inteiro pareceu inclinar o corpo para a frente, esperando. Eu não vim aqui para sair dirigindo e mostrar nada para ninguém, ele continuou. Eu vim porque eu prometi. A palavra prometi atravessou o ambiente como um fio invisível. Alguns rostos se contraíram, como se aquilo encostasse num lugar íntimo. Camila, a poucos passos, sentiu o peito apertar sem entender por quê. Promessa é uma palavra que não se diz de qualquer jeito. Ela carrega pessoas, datas, despedidas. Elias respirou fundo e, pela primeira vez, a voz dele ganhou um tom mais humano, não frágil, mas verdadeiro. Minha mãe me ensinou que fé não é barulho, é constância, ele disse olhando para um ponto qualquer, como se ali existisse uma janela que ninguém via. E ela me ensinou também que dignidade não se negocia. A gente pode perder muita coisa, mas perder a dignidade, isso não volta fácil. Rafael baixou os olhos. O salão permaneceu quieto. Até o som do ar-condicionado parecia distante. Elias então puxou um papel dobrado do bolso interno da camisa. Não era contrato, não era cheque. Era uma folha já amarelada nas bordas, dobrada tantas vezes que as marcas pareciam linhas de um mapa. Ele não levantou para que todos vissem. Apenas olhou para ela como quem olha para alguém. Ela escrevia tudo. Elias falou, quase sorrindo, mas sem alegria. Lista de compras, recado para a vizinha, oração. E anotava as coisas que queria ver acontecer. Coisas pequenas, sabe? Ver um neto se formar. Ver uma casa com reboco. Ver a chuva cair na roça na hora certa. Ele guardou o papel de volta, com cuidado. Aquele cuidado dizia mais do que qualquer discurso. A gente morava numa área rural, longe de asfalto, longe de tudo. Quando eu era menino, eu andava para estudar. Tinha dia que a estrada virava barro, tinha dia que o sol parecia uma mão queimando a pele, e tinha dia que a gente voltava de noite, com medo, só porque queria aprender a ler direito. Minha mãe dizia, vai, Elias, anda, porque ninguém pode tirar isso de você. E eu ia. Ele parou de novo. A pausa não era para arrancar lágrima. Era para não transformar lembrança em espetáculo.
O olhar dele voltou para os rostos ao redor, como se estivesse entregando aquela história não para ganhar pena, mas para recolocar o mundo no eixo. Quando ela ficou doente, já no fim, ela me segurou pelo braço e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse: meu filho, se um dia você puder, não deixe as crianças passarem pelo que você passou. Só isso. Não foi um pedido bonito. Foi simples. Foi mãe falando com o que tinha de força. Camila sentiu a garganta fechar. Um cliente mais velho, perto da vitrine, engoliu em seco. Elias continuou com a mesma serenidade, mas agora havia um brilho diferente nos olhos. Não o brilho da raiva, e sim o brilho de quem carrega a missão. Eu prometi para ela, com a mão na dela e com Deus ouvindo. Eu prometi que, se eu tivesse condição, eu ia criar um projeto de transporte escolar rural. Não para aparecer, não para virar manchete, para encurtar caminho, para dar tempo de infância para quem só tem estrada, para fazer uma criança chegar na sala de aula sem chegar quebrada. Ele ajeitou a manga da camisa como se organizasse a própria emoção por dentro. O salão continuava em silêncio. A humilhação de antes parecia distante, quase absurda diante do tamanho daquela promessa. Esse veículo é o primeiro de uma frota pequena. Vai rodar em comunidades onde ônibus não entra. Vai buscar menino e menina antes do sol nascer. Vai trazer de volta antes da noite cair. Vai levar professor quando precisar. Vai levar merenda quando faltar. É isso. Rafael tentou falar algo, mas nenhuma frase parecia adequada, e esse constrangimento era justo. Porque ali a conversa já não era sobre vendas, nem sobre perfil, nem sobre modelo básico. Era sobre o que realmente define alguém. Elias olhou para Camila pela primeira vez de verdade. Não com gratidão exagerada, mas com respeito. E eu vi que nem todo mundo aqui escolheu rir, ele disse. Tem gente que escolheu agir, mesmo pequeno. Isso também tem valor. Camila abaixou a cabeça, sem saber onde colocar o olhar. Ela sentiu vergonha de fazer parte daquela cena, mas também sentiu que, de alguma forma, o gesto dela tinha sido um começo. Elias então voltou a encarar o salão inteiro, não como juiz, mas como homem inteiro. Eu fiquei em silêncio porque eu aprendi que tem hora que discutir só alimenta o erro. Tem hora que a gente precisa deixar a verdade chegar no tempo dela. Minha mãe dizia: filho, não compete com a ignorância, só permanece. E foi isso que eu fiz. Permaneci. Ele soltou o ar devagar. E nesse sopro, parecia que o salão inteiro respirava junto, como se a tensão mudasse de cor. Aquele silêncio agora não era humilhação, era reverência. Era gente sendo obrigada a enxergar, não o dinheiro, mas o propósito por trás dele. Porque o Pix tinha calado o riso. Mas a promessa estava calando algo mais profundo, o preconceito que se achava intocável. E por um instante, até quem tinha entrado ali só para negociar preço, percebeu que estava diante de outra negociação, a de um homem com a própria história. O relógio na parede marcava o mesmo tempo para todos. Mas o tempo de Elias era outro, feito de estrada de terra, de caderno amassado, de mãe rezando baixo na cozinha. E quando ele disse, eu não vou falhar, ninguém ali ouviu ameaça. Ouviu compromisso. O tipo de compromisso que não precisa gritar para ser inevitável. Então isso não é sobre eu comprar um carro caro, ele concluiu. Isso é sobre eu honrar uma promessa feita com amor e fé. E eu não vou falhar com ela. Se essa parte mexeu com você, comenta aqui embaixo. Você acredita que promessas feitas com o coração realmente têm poder? Porque às vezes é exatamente esse tipo de promessa que segura alguém de pé, mesmo quando o mundo inteiro tenta derrubar. Eu vou continuar, mas sem aceitar esse tipo de xingamento. Agora segue o texto no tamanho certo, em texto corrido, mantendo o tom cinematográfico e a inversão moral do tópico 7. As portas automáticas se abrem com um sopro metálico que parece atravessar o salão por dentro. Não é um barulho alto, mas naquele instante soa como um aviso.
como se o lugar inteiro tivesse prendido a respiração e, de repente, fosse obrigado a soltar. O movimento chama a atenção de quem estava fingindo normalidade. Cabeças viram, olhares se levantam. A conversa que ainda restava se dissolve no ar, porque o clima já estava estranho e agora ficou impossível de ignorar. Um senhor que analisava um SUV para a família interrompe a frase no meio. Uma mulher com chave na mão para retirar um carro para. Até o brilho do piso polido parece mais frio. Henrique Valadares Pimentel entra com 2 assessores. Passos firmes, postura de quem não precisa disputar espaço, porque o espaço se abre sozinho. Ele observa tudo antes de falar. Não é a cara de alguém chegando para apagar incêndio. É a cara de quem identifica um problema e sabe exatamente onde ele começou. O terno impecável contrasta com o desalinho emocional do ambiente. Rafael, que minutos antes parecia dominar o salão, como se fosse dono das risadas e do destino de quem entrava ali, sente a presença como um peso no peito. Não porque Henrique faça ameaça, mas porque a simples entrada dele já muda o eixo de poder. O tipo de mudança que você percebe no silêncio, nos ombros que ficam tensos, na postura que tenta se corrigir tarde demais. Henrique percorre a fileira de carros com os olhos e então vê Elias. O rosto dele se abre num sorriso imediato, espontâneo, sem aquele cálculo corporativo de quem precisa medir cada gesto. É um sorriso de reconhecimento, como se ali, no meio de vitrines, financiamentos e máscaras sociais, ele finalmente encontrasse alguém real. Ele caminha na direção de Elias com naturalidade, sem olhar para os vendedores primeiro, sem pedir autorização a nenhum deles, como se aquilo já estivesse decidido há muito tempo. Para a poucos centímetros, estende a mão e segura com firmeza. Seu Elias, finalmente nos encontramos pessoalmente. A frase cai no salão como uma peça que se encaixa com um clique seco. E nesse clique, muita coisa quebra por dentro. Os vendedores congelam, não é figura de linguagem. É o corpo deles travando por um segundo, como se o cérebro precisasse recalcular toda a cena. Bruno, no caixa, endireita a postura como quem se lembra de repente que está sendo visto. Camila prende o ar, e os olhos dela correm rápido pelo rosto de Rafael, tentando adivinhar se ele entendeu a dimensão do que acabou de acontecer. Rafael tenta sorrir, mas o sorriso não encontra caminho. A boca dele abre um pouco, como se fosse soltar uma piada para recuperar o domínio, e fecha. Nada sai, porque não há mais terreno para a ironia. O chão moral sumiu. Henrique mantém a mão de Elias por um instante a mais do que o protocolo exige. Não é exagero, é respeito. Elias, por sua vez, permanece com a mesma calma de antes. Não se exibe, não muda o tom, não faz aquele teatro de "agora vocês vão ver". Ele só sustenta a presença dele com a mesma dignidade que sustentou quando estavam rindo, e isso é o que mais mexe com quem observa: a coerência, a firmeza que não depende do aplauso. Henrique solta a mão devagar e olha ao redor, como quem deixa o próprio ambiente se explicar. Ele não precisa acusar ninguém de imediato. O silêncio faz o trabalho. Cada rosto que desvia os olhos parece admitir culpa. Uma cliente que antes riu constrangida, agora olha para o chão, como se o brilho do piso fosse mais interessante do que encarar Elias por mais um segundo. Um homem perto da recepção pigarreia e dá um passo para trás, tentando sair da área de impacto. Mas o impacto não está em gritos, está, na verdade, se posicionando no centro do salão, imóvel, impossível de empurrar para o fundo. Henrique fixa os olhos em Rafael. O olhar dele não tem fúria teatral, não tem vontade de esmagar ninguém. É pior, é decepção calma, de quem esperava mais, de quem entende que, quando alguém erra desse jeito, não é um deslize, é um retrato. "Você sabe quem ele é?", pergunta Henrique sem elevar a voz. A pergunta tão simples vira um holofote.
e Rafael está exatamente debaixo dele. Rafael engole em seco. Os dedos dele apertam a própria gravata num gesto automático, como se tentando alinhar algo dentro do corpo. Ele abre a boca, fecha. O ar não vira palavra, porque qualquer resposta ali seria confissão. Não sabia, não absolve. Achei que condena ainda mais. O silêncio de Rafael não é dignidade, é desorientação. É o momento em que um cara percebe que o personagem que ele interpretava acabou e não sobrou nada para sustentar. Henrique não espera a resposta. Ele continua com a serenidade firme de quem organiza a verdade, como quem coloca uma placa no lugar certo. Ele coordena o maior projeto social de mobilidade educacional da região. Henrique faz uma pausa curta, só o suficiente para que cada sílaba encontre o próprio peso, e escolheu comprar aqui. Alguns olhos se arregalam. O tipo de choque que não é barulhento é interno, porque essa frase rearruma a cena inteira sem pedir permissão. E de repente todos se lembram das risadas, do básico fica ali no fundo, do hoje é dia de turismo, do café oferecido como esmola. Agora essas frases não são mais piadas, viram provas, viram algo que você gostaria de desouvir, de desdizer, de apagar. Mas palavra dita não volta para a boca. E o silêncio que surge depois disso parece um julgamento coletivo. Não sobre Elias, mas sobre quem achou aceitável transformá-lo em alvo. Rafael tenta se recompor, como quem tenta salvar pelo menos a própria imagem. O rosto dele perde cor, mas a vaidade ainda procura saída. Eu não sabia, ele diz baixo, quase num sussurro, como se diminuir o volume diminuísse a gravidade. Henrique olha por um segundo inteiro. Não é um olhar de ameaça, é um olhar de leitura, como quem lê uma pessoa sem precisar folhear página nenhuma. E então responde com uma tranquilidade que corta mais do que bronca. Não saber não autoriza desrespeito. A voz dele é firme, mas sem espetáculo. E respeito não depende de roupa, nem de aparência. Essa frase atravessa o salão e encosta em cada um de um jeito diferente. Quem riu, sente vergonha. Quem ficou calado, sente culpa. Quem achou exagero, sente desconforto por ter normalizado. E quem realmente entendeu, sente aquele aperto no peito de perceber que estava vendo algo feio, mas não teve coragem de nomear. Camila sente um nó na garganta porque ali a correção não é só sobre um vendedor, é sobre o lugar inteiro, sobre a cultura invisível que permite que alguém seja tratado como menos, até provar o contrário, como se dignidade fosse prêmio, não direito. Henrique dá um passo lateral ainda perto de Elias, e os assessores permanecem discretos, sem interferir, porque nem precisam. A cena já se virou sozinha. O poder mudou de lado sem que ninguém gritasse, sem que Elias levantasse a voz, sem que alguém humilhasse de volta. E isso deixa tudo mais forte, porque o que aconteceu não parece vingança, parece justiça. Daquelas que chegam com atraso, mas chegam com precisão. Rafael olha ao redor e percebe que não tem mais plateia. Antes ele falava e encontrava risos, apoio, cumplicidade. Agora ele fala e encontra silêncio. E é nesse silêncio que ele entende finalmente que o salão não está mais do lado dele. A hierarquia invisível que sustentava a arrogância dele desmoronou no instante em que Henrique chamou Elias pelo nome com respeito. E a humilhação, que antes estava concentrada em Elias, agora escorre de volta para quem a produziu, como um reflexo inevitável. Henrique volta o rosto para Elias, e num tom um pouco mais baixo, ainda audível, mas mais humano, menciona que já acompanhava o projeto, que entende a urgência, que está ali justamente para alinhar a compra com algo maior. Cada palavra reforça que Elias não está tentando comprar um carro. Ele está movendo uma estrutura. Ele é decisão. Ele é direção. E enquanto Henrique fala, o arrependimento cresce no ar,
Não como lágrima, como peso, como a sensação de que todo mundo ali foi obrigado a encarar a própria pequena covardia. Elias não comemora, não faz gesto, não diz, eu avisei. Ele apenas sustenta a presença com o mesmo rosto sereno, como se a lição não precisasse de discurso. O silêncio dele agora é autoridade reconhecida. E é isso que muda o tom do ambiente. Onde havia escárnio, surge contenção. Onde havia desprezo, surge cuidado. Onde havia risadas fáceis, agora existe medo de falar a coisa errada. Não por educação verdadeira ainda, mas porque o erro ficou caro demais para ser repetido. E nesse exato momento, quando o salão parece pequeno demais para o que está acontecendo, dá para sentir que algo maior está prestes a ser revelado. Algo que vai explicar por que Elias aguentou tudo sem reagir. Por que ele ficou? Por que ele escolheu o tempo certo em vez do grito? Se você acredita que o tempo sempre revela quem está certo, comenta aqui embaixo. Porque às vezes ele não corre, ele espera. E quando chega, muda o lado do poder sem fazer barulho. Henrique não levanta a voz, não faz cena, não transforma aquilo num espetáculo. Ele apenas respira fundo, como quem decide que, dali em diante, a casa precisa voltar a ter algum tipo de dignidade. Dá um passo à frente e olha ao redor, percorrendo o salão inteiro com calma, sem pressa, deixando claro que não está falando só com uma pessoa, está falando com o ambiente, com a cultura, com o tipo de brincadeira que virou regra ali dentro. Quando ele fala, a firmeza vem sem agressão e por isso mesmo pesa mais. Antes de qualquer coisa, eu peço desculpas, publicamente. Ele diz com a voz estável. Ao senhor Elias e a qualquer pessoa que tenha se sentido diminuída aqui dentro hoje. Isso não representa a Horizonte Motors. A palavra desculpas não sai como formalidade, sai como um freio. E é como se naquele instante o salão inteiro entendesse que não dá mais para fingir. Alguns clientes que estavam olhando de longe endireitam a postura, como quem percebe a gravidade real da cena. Outros baixam o olhar, constrangidos, porque agora o que aconteceu ganhou nome. Não foi mal entendido, não foi brincadeira, foi erro, foi injustiça. Henrique gira o corpo e encara Rafael de novo, sem raiva no rosto, mas com uma seriedade que não admite negociação. Rafael está pálido, segurando as mãos como quem tenta impedir que elas tremam. Quando Henrique fala com ele, a sentença vem simples, objetiva, sem humilhação de volta. Você não vai continuar nesse atendimento. Agora. E faz um gesto curto, chamando outro funcionário. Acompanhe o Rafael até a sala administrativa. O som de passos parece alto demais quando Rafael se move. Ele tenta dizer algo, qualquer coisa, mas só consegue um eu, que morre antes de virar frase. Não há vaias, não há risos, não há prazer na punição. Existe apenas a sensação de consequência, um limite que finalmente apareceu. E por alguns segundos, o que se vê no rosto dele não é só medo, é a vergonha de ter sido desmascarado por uma calma que ele confundiu com fraqueza. Henrique então vira para Camila. O olhar muda, não vira elogio exagerado, não vira heroísmo forçado. Vira reconhecimento direto, do tipo que repara sem teatro. Camila Rocha Menezes, certo? Ela confirma com a cabeça, o coração batendo rápido. Você assume essa venda, oficialmente. E a partir de hoje, você responde pela experiência do cliente neste salão quando eu não estiver. Camila pisca, como se precisasse de um segundo para entender que aquilo é real. Ela olha para Elias, depois para Henrique, e sente um nó na garganta que não vira choro, porque ali não é sobre emoção derramada, é sobre postura. Ela dá um passo à frente e fala baixo, com respeito, como se quisesse devolver humanidade ao lugar sem pedir licença. Senhor Elias, eu posso mostrar o modelo premium que o senhor solicitou, e a gente faz tudo do jeito certo, sem pressa. Elias não sorri de volta como quem venceu.
Ele apenas concorda com um movimento mínimo, quase imperceptível. É nesse detalhe que a virada fica mais forte. Não há arrogância, não há revanche, não há "agora vocês vão ver". Só a dignidade dele ocupando o espaço que sempre deveria ter ocupado. Henrique faz questão de permanecer ali, não para vigiar, mas para garantir que aquilo não volte a escapar por entre os dedos. Ele pede que tragam água, oferece um assento a Elias com um gesto simples, e a própria forma como ele segura a porta para um cliente passar diz mais do que discursos sobre valores. O salão muda devagar, como se alguém tivesse trocado o ar-condicionado por um ar mais limpo. Os funcionários, antes relaxados no deboche, agora se movem com cuidado, como quem percebe que cada atitude tem peso. Quando o contrato é colocado sobre a mesa, não há festa, só organização. Camila lê com atenção, confirma dados, explica sem infantilizar, sem simplificar a pessoa à sua frente. Elias assina com mão firme. Henrique assina também como responsável, selando a compra ali mesmo, sem ostentação, sem selfie, sem plateia. O valor não é o centro. O centro é o sentido. E isso fica claro no silêncio respeitoso que se forma ao redor daquela caneta. Em poucos minutos, aquilo que parecia uma humilhação sem saída se transforma numa reparação real. O atendimento muda de mãos, a postura muda de tom, a consequência acontece diante de todos, e a injustiça começa a ser curada não por frases bonitas, mas por gestos concretos. Quem observa sente um alívio estranho, como se estivesse vendo uma ferida fechando sem precisar de sangue. Não porque tudo foi apagado, mas porque pela primeira vez alguém decidiu corrigir de verdade. O silêncio que se instala depois de tudo não tem mais o peso da tensão, mas também não é alívio imediato. É um silêncio diferente, mais limpo, quase pedagógico. Elias permanece ali por alguns segundos, sentindo o próprio corpo desacelerar. O coração ainda bate forte, mas já não empurra impulsos. Ele poderia dizer muito. Poderia listar cada ironia, cada olhar torto, cada palavra atravessada que ouviu desde que entrou naquele salão. Mas não diz, não precisa. A dignidade dele não pede plateia. Rafael está parado a poucos metros, o olhar baixo, os ombros levemente caídos, como alguém que finalmente entende o tamanho do erro, não porque foi exposto, mas porque perdeu o chão moral onde se apoiava. Não há ódio no ar. Não há revanche. O que existe é um desconforto honesto, desses que não se resolvem com frases prontas. Elias observa por um instante, não com superioridade, mas com humanidade. Ele sabe que humilhar de volta seria fácil. Difícil é interromper o ciclo. Ele dá um passo à frente, apenas um, o suficiente para ser visto, não para intimidar. Olha diretamente para Rafael, sem dureza no olhar, sem provocação. A voz sai firme, baixa, clara. Respeito não se mede por roupa, se mede por caráter. A frase não ecoa, não precisa, ela cai e permanece. Não há aplausos, não há murmúrios de aprovação, não há aquele alívio teatral que costuma acompanhar cenas de vitória. O salão inteiro parece prender a respiração, como se todos soubessem que aquele momento não comporta reação exagerada. O aprendizado exige silêncio, e o silêncio vem. Rafael engole em seco, não responde. Não porque não queira, mas porque entende que qualquer palavra agora seria menor do que o gesto que acabou de receber. Camila observa de longe, sentindo algo se reorganizar dentro dela. Os clientes, antes espectadores passivos, agora parecem refletir. Alguns abaixam o olhar, outros encaram o chão. Cada um processa à sua maneira o que acabou de acontecer. Elias recua o passo que deu. Volta ao próprio espaço. Não ergue o queixo em triunfo, não estufa o peito, apenas se mantém inteiro, como esteve desde o início. A força dele não está em vencer alguém, mas em não se deixar corromper pelo que tentaram fazer com ele.
A tensão se dissolve lentamente, como um nó que não foi puxado à força, mas desfeito com paciência. O ambiente muda sem anúncio. Os gestos ficam mais contidos. As pessoas parecem menores diante da própria consciência. O valor que fica não é o do dinheiro, nem o da autoridade, nem o da exposição. É o da integridade mantida quando tudo empurrava para o contrário. Elias não saiu maior do que ninguém. Saiu igual a si mesmo, e isso basta. Se você acredita que a verdadeira força está em manter o respeito, mesmo depois de ser humilhado, comenta aqui embaixo. Porque nem toda vitória faz barulho. Algumas apenas ensinam. Meses depois, a cena já não é mais aquele salão frio e silencioso. O tempo avançou como quem costura feridas sem alarde, e os efeitos da virada começam a aparecer longe dali, em lugares onde quase ninguém costuma olhar. Nas estradas de terra de Euclides da Cunha Paulista, o barulho dos motores agora é sinal de começo, não de cansaço. Ônibus escolares novos cortam a poeira logo cedo, levantando nuvens claras sob o sol fraco da manhã. Dentro deles, crianças seguem sentadas, seguras, algumas ainda sonolentas, outras rindo alto, livres do trajeto exaustivo que antes consumia horas e forças demais para quem só queria aprender. O impacto é visível nos detalhes simples: mochilas mais limpas, passos mais leves ao descer do ônibus. Professores percebendo alunos mais atentos, menos cansados. O projeto que nasceu de uma promessa silenciosa começa a ganhar corpo, rotina, futuro. Não há placas com nomes, não há discursos de inauguração. Há apenas o funcionamento contínuo de algo que finalmente faz sentido. Na concessionária, o clima também mudou. Camila agora ocupa outra posição, não porque pediu, mas porque foi vista. Sua postura naquele dia virou referência interna, exemplo silencioso de que caráter não é um detalhe, é critério. Ela conduz equipes com a mesma firmeza tranquila com que ofereceu ajuda quando ninguém mais quis. O respeito que recebe não vem do cargo, mas da coerência. Rafael não está mais ali. Pediu transferência semanas depois, em silêncio, sem explicações públicas. Não saiu como vilão nem como vítima. Saiu como alguém que aprendeu tarde, mas aprendeu. O erro não o destruiu, mas o deslocou para um lugar onde precisou repensar atitudes longe dos olhares que antes o protegiam. Nada disso acontece de forma espetacular. O karma não anuncia chegada, não exige palco. Ele organiza, ajusta, redistribui, age nos bastidores enquanto o mundo segue distraído. E quando se percebe, tudo está diferente. Elias atravessa a porta da concessionária sem pressa. O som suave do mecanismo se fecha atrás dele, e o brilho das vitrines devolve um reflexo tranquilo, quase sereno, de quem não carrega mais nada para provar. Lá dentro ficam os olhares que aprenderam tarde, as palavras que não puderam ser desditas e o erro que finalmente encontrou o próprio peso. Do lado de fora, o ar parece mais leve. Não porque o mundo tenha mudado de uma vez, mas porque a justiça cumpriu o ciclo que precisava cumprir. Ele caminha alguns passos, sente o sol tocar o rosto e por um instante tudo se alinha. A promessa feita com amor, a paciência sustentada no silêncio, a verdade que chegou no tempo certo. Não houve aplausos, não houve revanche, houve correção, houve aprendizado. E isso basta. Elias entra no carro, fecha a porta com cuidado e ajusta o retrovisor. O gesto simples revela mais do que qualquer discurso. Seguir em frente é um ato de dignidade quando o caminho foi trilhado com respeito desde o início. O motor liga, as vitrines ficam para trás, guardando o eco de uma lição que não se perde. Em algum lugar, crianças chegam à escola com menos distância e mais futuro. Em outro, pessoas revisitam escolhas e mudam rotas. A justiça não gritou, não feriu, não humilhou. Ela organizou. E quando organiza, deixa paz. Se essa história te tocou, deixe o like agora.
Conta nos comentários o que você sentiu ao ver a dignidade vencer o preconceito. Compartilha com quem precisa lembrar que caráter não depende de aparência. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Porque quando o respeito guia o caminho, sempre há esperança esperando logo adiante.